Os concursos públicos e processos seletivos do Judiciário deram mais um passo importante na área de acessibilidade. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça garantiu condições adaptadas nas provas, em especial nas etapas orais. Para a gente entender melhor essa decisão, nós vamos conversar agora com o conselheiro Guilherme Feliciano Guimarães, que foi o responsável pela relatoria. Boa noite, Guilherme. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. É um prazer estar com vocês. Uma boa noite a todos que nos acompanham aí pela Record News. Eu quero que você, por favor, comece contando para a gente quais tipos de adaptações nós estamos falando que vão começar a valer a partir dessa resolução. A resolução entra em vigor no prazo de 60 dias a partir da sua publicação. Ela deverá ser publicada esta semana. Foi aprovada na terça-feira da semana passada, durante a sessão em que exatamente se comemoravam 20 anos do Conselho Nacional de Justiça, e partiu, Renata, da constatação de que a participação de pessoas com deficiência na magistratura, nos corpos de servidores do Poder Judiciário e até mesmo nas serventias extrajudiciais é uma participação mínima. Apenas para que se tenha ideia, no 8º Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário, que é de 2024, se constatou que apenas 0,8% dos magistrados é formado por pessoas com deficiência, 2,9% dos servidores, pessoas com deficiência, e 1,8% dos terceirizados, pessoas com deficiência. No entanto, pelos dados do IBGE de 2022, 8,9% da população brasileira possuem algum tipo de deficiência. Evidentemente que isto evidencia uma barreira de acesso das pessoas com deficiência aos cargos e funções do Poder Judiciário. Repito, magistrados, servidores, serventias. Por conta disso, esta resolução passa a estabelecer que estes candidatos, que são pessoas com deficiência, poderão, no ato da inscrição, apontar a sua necessidade de acordo com a sua deficiência, exatamente para ter acesso a tecnologias assistivas e adaptações razoáveis e, desta maneira, concorrer em igualdade de condições com os demais. Então, isto significa, Renata, Gustavo, ter desde um tempo maior para a realização da prova, até mesmo a possibilidade de ter acesso a ledores e transcritores, né, ledores para pessoas com deficiência visual, transcritores, eventualmente, para pessoas que tenham outras deficiências, até mesmo leitores e tradutores em libras, e ainda para determinadas condições que exigem uma situação de maior tranquilidade para realizar prova, por exemplo, pessoas com transtorno do espectro autista, há a possibilidade de salas de acolhimento em que vai haver a fiscalização, vai haver publicidade, mas, por outro lado, o candidato não estará exposto a tanta pressão, a tanta luminosidade, a coisas que podem atrapalhá-lo. E, no limite, pessoas com baixíssima mobilidade poderemos ter provas orais realizadas até mesmo à distância, por meio de teleconferência, garantida da mesma maneira a publicidade e a fiscalização. Então, desta maneira, a nossa expectativa é que nos próximos anos o percentual de pessoas com deficiência integrando a magistratura nacional, o serviço público do Poder Judiciário Nacional e até mesmo os quadros das serventias extrajudiciais seja muito maior do que o que nós temos hoje. Doutor Guilherme, uma boa noite da minha parte também. Eu queria entender quem que vai definir essas adaptações. A norma fala em equipe multidisciplinar que vai avaliar cada necessidade. Como será composta essa equipe para justamente entender a adaptação necessária para cada caso? Nós chegamos a cogitar, Gustavo, de fazer menção na própria resolução à composição ideal dessas equipes multidisciplinares, ou multiprofissionais. Mas, na verdade, pareceu mais adequado aguardar uma uniformização desta matéria que está sendo elaborada no âmbito do próprio Poder Executivo, em relação
a este quadro e exatamente a participação de pessoas com deficiência nos concursos públicos em geral. Então, nos pareceu mais adequado, repito, aguardar esta padronização que deverá vir do Poder Executivo e, a partir disto, evidentemente, reproduzir o mesmo modelo no Poder Judiciário. Mas, de todo modo, já se sabe, isto está pré-estabelecido na resolução, que sim, haverá esta equipe multiprofissional, ela é que, a partir de uma avaliação biopsicossocial, é importante dizer isto, e não biológica. Não se trata simplesmente de saber se aquela pessoa pode ou não ter um código CID, Classificação Internacional de Doenças, vinculado a ela, porque não é critério médico-biológico, é critério biopsicossocial, que esta equipe de multiprofissional e interdisciplinar será designada pelo tribunal, observados os termos da Lei 13.146 de 2015, então ali está o balizamento mínimo desta composição. Esta equipe dirá, então, se de fato há ali um quadro de deficiência que exija este apoio ou estas alternativas que eu mencionei antes, e a partir disso, então, isso será deferido ou não ao candidato. Esta equipe multiprofissional ela emitirá um parecer que observará, primeiro, as informações que o próprio candidato apresenta ao tribunal na inscrição para o concurso público ou para aquele processo seletivo, se for o caso de estagiários ou de aprendizes, por exemplo. Em segundo lugar, a natureza e a complexidade das provas que vão ser realizadas. E depois a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de prova. A própria Convenção de Nova York, Gustavo, que trata exatamente dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência, ao tratar do tema da adaptação razoável, observa que estas adaptações razoáveis têm de ser economicamente viáveis, ou seja, não se pode exigir, por exemplo, um software que eventualmente tenha um preço exorbitante que não possa ser suportado razoavelmente pelo orçamento do tribunal. Então, tudo isso será examinado por essa equipe multiprofissional, que também vai, então, naquele caso concreto, dispor sobre a possibilidade e a necessidade de uso pelo candidato dessas tecnologias assistivas, de equipamentos de um modo geral, ou de qualquer meio que o próprio candidato, como pessoa com deficiência, já utilize de modo habitual na sua vida corrente para fazer as devidas adaptações. Ele poderá eventualmente levar, portanto, os próprios equipamentos que já utiliza, desde que isso seja validado pela equipe multiprofissional. Doutor Guilherme, parabéns pela iniciativa, muito obrigada pela entrevista, uma boa noite e até a próxima. Eu que agradeço, Renato, Gustavo, estou à disposição, o Conselho Nacional de Justiça está à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, sobretudo para este papel cidadão que é levar a informação como esta tão importante a todos os telespectadores da Record News. Muito obrigado. Obrigado, um forte abraço.